Opa, lá vamos nós para a correção agora da atividade da crônica O Torcedor do seu livro de língua portuguesa, tá? Atividade que eu deixei na semana passada, né? Lembrando que a crônica, ela se parece muito com o conto, mas a crônica, ela tem uma diferença. Enquanto o conto, ele pode apresentar fantasia, personagens que não existem na realidade, né? Coisas fantásticas. A crônica não, a crônica ela conta algo que realmente acontece no nosso dia a dia, é algo do cotidiano e normalmente a crônica traz algo cômico, algo engraçado, né? Aí eu pedi para fazer as atividades do livro da página 14 até a página 17, e é isso que a gente vai estar corrigindo aqui, tá? Aqui, por exemplo, no seu livro, você deve ter lido aí, né? Fala que a crônica narra um fato do cotidiano que envolve uma ou mais personagens, normalmente poucos personagens, tá? É um texto que geralmente é empregado uma linguagem informal e uma linguagem descontraída, justamente porque ela narra fatos do cotidiano, né? E o narrador ele pode ser um personagem da história, né? Narrador personagem, ou um narrador observador, quer dizer, aquele que não participa da história, né? Antes de tem umas perguntas aí orais que normalmente a gente conversa na sala de aula, nós vamos aqui para número 2, tá? Fato do cotidiano narrado na crônica. O fato narrado aí na crônica é a volta de torcedores para casa depois de uma partida de futebol, né? Uma partida de final de campeonato, né? Então a volta de torcedores para casa depois de uma partida de futebol. Os personagens dessa crônica são Evagrio e os passageiros, outros Evagrio e outros torcedores, né? O narrador dessa crônica aí, ele é personagem ou é apenas observador? Ele é um narrador observador porque ele não participa da história, ele apenas narra, ele apenas conta, né? Fala os acontecimentos, né? Depois nós temos na número 5 pedindo para você pintar o quadrinho que mostra uma festa de comemoração de campeonato de futebol. Aí você certamente deve ter pintado esse terceiro quadrinho aí, né? É, Pede depois para reler este trecho aqui da crônica, tá? Que eu vou reler aqui para vocês. Olha, lembrando-se de que torcera pelo vencido, teve medo, para não dizer terror. Se lessem em seu íntimo o segredo, estava perdido. Qual que era o segredo de Evagrio, né? Ele tinha torcido pelo Atlético e não para o Flamengo, né? Na verdade, é o que provoca um humor aí na história, né? Pede para sublinhar no trecho as palavras ou expressões usadas pelo narrador para caracterizar a angústia de Evagrio, né? Caso os torcedores descobrissem o seu segredo. As palavras estão aí, ó. São as palavras medo, terror e a expressão estava perdido, né? O autor ele extrai humor de situações que geralmente deixam as pessoas irritadas e tensas no dia a dia, tá? Releia os seguintes trechos da crônica. O Flamengo triunfou e Evagrio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbam a vida urbana com suas vitórias, né? Por que os clubes de futebol perturbam a vida na cidade? Aí tem vários motivos, né? Cada pessoa coloca aí o seu motivo, tem a questão dos
dos foguetes, né, que atormentam os cães, né? Mas principalmente porque a festa que os torcedores fazem após a vitória do seu time é grande e atrapalha o trânsito e os meios de transporte, né? Então a gente pode ver que a festa depois da partida de futebol normalmente atrapalha a vida das pessoas aí, não tem apenas uma única maneira de estar respondendo, tá? Na página 16, o que nós temos? Pinte as palavras que representam os sentimentos de Evaglio diante da vitória do Flamengo. Aí já está aqui, o meu livro já tem as respostas, né? Ele sentiu raiva e ele sentiu desprezo, né? Evaglio sentiu-se dentro do Maracanã, até mesmo dentro da bola chutada por 44 pés. Aí pede para você escrever como que o Evaglio se sentia naquele momento, né? Naquele momento ele se sentia sufocado, apertado, esmagado. Lembrando que você pode estar colocando também suas palavras, tá? Mas todos cantavam, sambavam com alegria tão pura que ele próprio começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si. E agora, nesse momento, como que Evaglio se sentia, né? A alegria dos torcedores contagiou Evaglio, que começou a ficar alegre também. Então, nesse momento aqui, ele também se sentia alegre, tá? Não tem que responder do jeitinho que aqui está na minha correção, não, tá? Na número 8, assinalar as alternativas que melhor representam o humor da crônica. Lembrando, toda crônica vai ter esse traço de humor, né? E aqui está marcado o contraste dos sentimentos de Evaglio no início e no final, né? O sentimento dele mudou, né, durante a história. E a surpresa por ter chegado em casa são e salvo da festa, né? Bom, aí essa história poderia ter acontecido na vida real? Ah, muito provavelmente que sim, né? Aí você vai explicar do seu jeito aí, mas é muito provável que essa história pode sim ter acontecido na vida real de alguém por aí, né? E aqui na última parte, de olho na linguagem, né, onde a gente trata das palavras, pede para você observar a bandeira do Flamengo e explicar por que ela é chamada de rubro-negra. Aí a atividade poderia ter sido feita oralmente, mas veja as cores da bandeira do Flamengo, né? Elas são das cores vermelha e preta, por isso que ela é chamada de rubro-negra. Rubro é vermelho, né? Reler a frase, ao dar fé de si, disputava a morena frenética a posse de uma bandeira. Qual o significado da expressão ao dar fé de si, né? Pinte a resposta. Então, a hora que ele se percebeu, a hora que ele deu por si, né? Quer dizer, aquela hora que ele deu aquela acordada, né? Então, tá aí pintada a resposta certa para você conferir com a sua e não deixar errado. Qual é o significado da expressão disputava a, né? Com crase, né? Aí ele competia, é como se ele tivesse disputando a bandeira como se ele fosse uma morena frenética, né? Uma morena lá do frevo lá, né? Agora, sem mudar o sentido, reescreva a frase usando as respostas das letras A e B, né? Fazendo os ajustes necessários. Então, há uma sugestão essa aqui, ó. Quando percebeu, ou então quando viu, estava competindo, né? Ou competia com a morena frenética a posse de uma bandeira, né? Relendo outra frase do texto. Queria enrolar-se no pano para exteriorizar o ser partidário que pulava em suas entranhas, né? Aí nós vamos ligar aqui com os traços aqui, ó. Pano
é a bandeira, né? Exteriorizar, mostrar, colocar para fora, né? Ser partidário, no caso aí, torcer para o Flamengo, ser flamenguista, né? E entranhas é a mesma coisa que alma, o íntimo da pessoa. E por último, circular as palavras que têm significado próximo ao da que estão destacadas na frase. Aí ele coloca: a emanação do entusiasmo o contagiava. Então, contaminava a mesma coisa que contagiava. E a manifestação é a mesma coisa que emanação, né? Então, espero que você tenha acertado aí a maior parte das respostas, tenha entendido o que é uma crônica, que a gente vai ter que aprofundar mais nisso, inclusive até chegar a produzir crônica. Até mais.